Olá, sejam bem-vindos ao Caminho da Beleza, esse jogo de autoconhecimento que traz uma grande transformação em nossas vidas. Você já recebeu aí na sua casa uma caixinha como essa? Nessa caixinha, você vai encontrar. Eu quero que vocês confiram agora, nesse primeiro momento, confiram comigo todo o material que vocês receberam. Então, vocês vão receber uma caixa, que é essa caixa aqui. Essa caixa, ela contém 88 cartas, mais 8 cartas explicativas. Então, eu vou pedir para vocês abrirem essa caixinha de vocês e conferirem comigo esse material. Ó, vocês vão contar 8 cartas explicativas. Então, essas cartas vocês já podem até separá-las do monte, porque são cartas que te trazem explicações de como jogar, te trazem informações sobre o altar, como fazer um altar. Ela tem preces, prece do caminho da beleza, olha como jogar. Então essas cartas você já pode separar: altar, informações sobre o jogo, prece do belo caminho. Então essas cartas elas vão ser cartas guias, para que você possa, qualquer dúvida que tiver, ir consultá-las, mas nós vamos esmiuçá-las aqui juntos. Nesse baralho aqui, eu quero que vocês verifiquem agora comigo se vocês têm 88 cartas. E tá fácil de ver porque ela está em ordem numérica, crescente. Então, por gentileza, agora vocês verifiquem comigo como que está o material de vocês, se está todo certinho, todo corretinho. Além disso, vocês vão receber um tabuleiro. Então, verifique se está tudo direitinho, o tabuleiro de vocês. Vocês também vão receber 2 saquinhos. Nesse saquinho menor aqui, vocês vão encontrar tabaco. É um tabaco com ervas e flores, que nós vamos utilizá-lo para fazer as nossas orações, fazer os nossos pedidos ao jogo. Porque o tabaco, ele é a porta. Ele é a porta. Então, quando a gente pede, a gente faz toque, 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 através do tabaco, para que as inspirações cheguem, os insights cheguem, as guianças, daquilo que a gente está perguntando no jogo. Então, dentro desse saquinho aqui maiorzinho, vocês vão encontrar um dado. Vocês vão encontrar um dado e esses paninhos. Esses paninhos coloridos. E com esses paninhos coloridos e o tabaco, nós vamos fazer esse rezinho aqui, que eu vou ensinar para vocês também como fazer. Que é com isso que nós vamos andar no jogo. Esse aqui vai ser, esse rezinho, essa intenção que nós vamos soprar aqui nesse tabaco, vai ser a peça que caminha o caminho da beleza. Então agora vamos estudar essas 8 cartas explicativas, que elas são a chave para que a gente possa compreender como é que se joga esse jogo, né? Então a primeira, informações sobre o jogo. Caminho da beleza. O jogo nasceu com a intenção de cultivar o bom caminho através dos ensinamentos ancestrais de maneira simples e lúdica. Porque foi com essa intenção que eu criei esse jogo. Eu queria transmitir ensinamentos ancestrais, ensinamentos sagrados, mas de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma lúdica, de uma forma em que a gente pudesse ouvir também com a nossa criança. Aquela criança que brinca, aquela criança que sorri, aquela criança que olha a vida com mais leveza, olha a vida com inocência.
Então, é com esse espírito lúdico que eu trouxe ensinamentos muito sagrados e muito fortes e muito poderosos, mas de uma forma em que a gente não coloque o sagrado lá num canto e ele fique dentro de um altar, aquela coisa que a gente chega assim até devagar para poder falar com Deus, né? Hoje em dia a gente escuta muito assim através das religiões que, ó Senhor, às vezes usar até a segunda pessoa, né? Então eu quis aproximar, porque eu acredito muito que Deus está nas crianças, que Deus está nos animais, na beleza, na leveza, na brincadeira. Então foi essa a intenção de criar o caminho da beleza, para que a gente possa sentar com alguém e brincando com leveza, esmiuçar um pouco de nós mesmos e esmiuçar um pouco da nossa própria vida, da nossa própria história. Então, instrumentos para o caminho, né? Nessa cartinha aqui, que informações sobre o jogo. A caixa, né? Nós já conferimos a caixa, o tabuleiro, as 88 cartas, as cartas informativas que nós estamos lendo aqui, que tem também as orações, o dado e os rezinhos de tabaco. Então, como que começa? Eu vou abrir aqui o tabuleiro. Como é que funciona esse tabuleiro encantado? Vocês podem ver aqui que eles têm os animais totem desse jogo, que é o côndor, a onça pintada, a coruja, o urso branco e o beija-flor. Aqui nós vamos passar por alguns reinos. Aqui é o reino do ar, dos ventos. Depois a gente vai entrando no reino da terra, pode perceber aqui onde a gente encontra algumas flores, o sol, a onça guardando esse portal. E depois nós vamos entrando no reino das águas, onde a gente vê luas, vê estrelas, vê águas, vê peixes, vê cachoeira. E depois a gente vai entrando no reino do fogo, onde a gente começa a perceber aqui já a força do fogo, a fogueira, e chegando aqui no centro, que é o beija-flor. Então, o que acontece? O caminho a gente vai percorrer sobre esse tabuleiro através desses reinos que eu falei para vocês, né? Então a gente sempre vai iniciar aqui, que é o caminho do coração. Então, nós vamos começar aqui com o pininho, que eu já vou explicar para vocês como fazer esse rezinho, nós vamos ter uma aula só para isso, explicando. Então, nós vamos começar aqui. Esse caminho, dentro dessa espiral, a gente percorre para dentro. Então, a gente vai jogar o dado, né? Jogar o dado, e o número que ele sugerir, nós vamos começar a andar. E isso você vai poder jogar você mesmo, para você mesmo, ou você vai poder jogar para uma outra pessoa, ou você vai poder jogar em grupos também. Então, você vai começar a andar, e aí esse caminho até chegar aqui na número 0, que é a útero, que é a casa útero, você vai fazer um caminho para dentro, é o caminho do coração, é o caminho onde você vai se conhecer. Então você vai interpretar também as cartas que saírem dessa forma, você vai interpretar como um momento de olhar para si. Então, se você caiu em alguma carta aqui que ela tem apenas um número, ela não tem nada escrito, por exemplo, aqui a 43, a 42, a 40, a 39, ela não tem nenhuma palavra escrita. Então, o jogo pede para você tirar cartas. Então, você vai lá nas suas 88 cartas e vai tirar uma delas, embaralhadinha, certinha. E quando já está escrito alguma coisa, por exemplo, aqui está escrito sabedoria, silêncio, oração, julgamento, gratidão, aí é apenas essa palavra para você. Então, quando você chegar aqui, você vai interpretar essa jogada para dentro. Então, é um esmiuçar das suas emoções, da sua mente, da sua prosperidade, da sua saúde, da sua vida. Quem é você? Né? O jogo, quando a gente vai para dentro, através da espiral, nós vamos nos conhecendo. Então, ele vai trazer aspectos nossos que às vezes a gente não viu ainda, ou que a gente já viu, mas que a gente não quer ver. Então, assim, ele é um jogo muito amoroso, muito leve, ele é o caminho da beleza, mas ao mesmo tempo ele é um jogo muito assertivo, objetivo. O que ele precisa falar, ele fala. Então, vocês vão sentir isso com o tempo, depois vocês vêm me falar. Então, depois que a gente fez essa primeira fase do jogo, a gente para aqui. Quando a gente para aqui, a gente
respira e eu sugiro você fazer algumas coisas, né? Por exemplo, você chamar as pessoas para respirar um pouco, para tomar uma água, ou se você trabalha, por exemplo, com algum tipo de terapia sonora, você pode fazer uma meditação com alguma música, uma taça de cristal, um tambor, ou enfim, alguma coisa que você tenha identificação, para que você possa parar, respirar esse momento. É interessante fazer essa integração do útero, de olhar para dentro. E aí, quando você chegar lá, você tira uma carta. Essa uma carta ela vai servir de base e de fecho, ela vai enlaçar aquela finalização do ir para dentro. E depois você vai voltar para fora, até chegar aqui. Caminho do coração, vamos para dentro, nos conhecer, caminho da expansão. Vamos para fora. A gente só pode ir para fora, a gente só pode expandir quando a gente conhece o que a gente tem aqui dentro. Como que eu vou comunicar para o mundo, expandir para o mundo, se eu não sei nem o que eu tenho dentro? Então, por isso que é importante se conhecer para poder fazer o trabalho direitinho, poder andar aí na vida como tem que andar. E assim, quando a gente expande, quando a gente se relaciona com o outro, quando a gente vai para o mundo, né, quando a gente resolve aprender através das nossas experiências, a gente expande aquilo que a gente tem de melhor. Mas para expandir, a gente precisa conhecer e lapidar, para que a gente possa expandir também num caminho de beleza. Então, voltando aqui nas informações do jogo. Aí aqui a gente fala um pouquinho, né, da autoria. Ele foi criado por mim, Paula Raquel Xavier, ele foi ilustrado pela Letícia Abelha, ela que fez toda a ilustração. Ele foi revisão, diagramação, design e ilustrações complementares, Júlio Arcanjo. Então é uma equipe que eu amo muito de paixão, a Letícia Abelha e o Júlio Arcanjo. Fica aqui também o meu agradecimento mais sincero e mais profundo por entrarem nesse projeto tão especial para mim. Aí tem uma cartinha aqui que está falando do altar. O altar, aqui é uma sugestão, tá bom? Eu gosto que a pessoa fique livre para ela fazer o altar que ela quiser, do jeito que ela gosta, do jeito que ela está acostumada a fazer. Mas eu coloquei uma sugestão aqui de como eu geralmente faço o meu, tá? Aí tem para o hemisfério norte, tem para o hemisfério sul. Então, se você tá no hemisfério norte, tem aqui como fazer. Se você está no hemisfério sul, também tem. Ele está transposicionado. É a roda medicinal transposicionada para o hemisfério sul, se você estiver por aqui, ou no hemisfério norte. Que é basicamente você colocar os 4 elementos. É muito simples, é um altar muito simples. Você vai colocar o fogo, a terra, a água e o ar. No meio, você pode colocar um objeto da pessoa que está jogando. Né? Então, se não for online, se você tiver presencial com a pessoa, você pode pedir um objeto dela e colocar no meio, para que esse altar fique imantado com essa energia dela e que tudo aquilo que ela peça, né, possa vir e aquilo está conectado completamente com ela. Então você vai colocar no leste, né, depois você pode ler aqui direitinho, mas eu vou explicar aqui. No leste você vai colocar o fogo, você pode colocar uma velinha, você pode colocar alguma coisa que represente o fogo, se você estiver num lugar que você não possa acender uma vela. No oeste, você vai colocar algo relacionado à terra, então você pode pôr um vasinho de planta, você pode pôr um cristal, você pode pôr alguma coisa que te relembre a terra. Agora, o norte e o sul depende de onde você está. Se você estiver no hemisfério norte, você vai colocar no norte os ventos, porque pensa comigo, movimento, vento, vem do norte para quem está lá no hemisfério norte, né? E aí, então, você pode colocar um incenso, pode colocar um incensário, uma peninha, alguma coisa que remeta a isso. No sul, você que está lá no hemisfério norte, vai colocar alguma coisa que remeta à água. Pode ser uma concha, pode ser uma cumbuquinha com água mesmo. É muito importante a gente colocar mesmo os elementos, sabe? Uma cumbuquinha com água, uma velinha, uma conchinha com água. E se você estiver no hemisfério sul, né? Aí você vai colocar no norte a água e no sul o vento. Porque pensa comigo, para quem está no hemisfério sul, quando nós olhamos para o nosso sul, é de lá que vem os ventos mais gelados, é de lá que vem o nosso inverno. E o norte é onde vem o nosso calor, né? Da Amazônia, enfim, do Nordeste. Então, é interessante você fazer esse transposicionamento da roda
se você quiser fazer o seu altar nesses moldes, tá? Não é obrigatório, você pode fazer o altar que você quiser, que você se identificar. Isso aqui é uma sugestão para que você possa fazer aqui dentro do que eu estudo, dentro do que eu estou acostumada a fazer. Depois tem aqui uma prece que eu vou fazer aqui para vocês, que é muito bonita, a prece do belo caminho. Hoje sairei a caminhar, hoje todo mal há de me abandonar, serei tal como fui antes. Terei uma brisa fresca a percorrer-me o corpo, terei um corpo leve, serei feliz para sempre, nada há de me impedir. Caminho com a beleza à minha frente, caminho com a beleza atrás de mim, caminho com a beleza abaixo de mim, caminho com a beleza acima de mim, caminho com a beleza ao meu redor. Belas hão de ser as minhas palavras. Então essa é uma oração muito bonita que vocês podem utilizar também no dia a dia de vocês, quando vocês forem sair para algum lugar, quando vocês forem fazer a caminhada de vocês. É uma oração que traz também essa beleza, essa frescura, esse saber andar na vida, porque às vezes a gente quer que a vida seja leve, quer que a vida seja bela, mas é nós que construímos as coisas que nós queremos. Todos os nossos sonhos, eles são construídos através das nossas intenções, das nossas escolhas. Né? Não existe milagre. O milagre é aquilo que você faz todo dia, através da sua escolha, através se você decide colocar energia naquilo ou não. Então, que possamos fazer esse caminho de beleza aí com as nossas lições de casa em dia. Mas vamos lá. Tem uma outra oração também que se chama oração para abertura do oráculo, que também é uma sugestão, tá bom? Não é obrigatório. Unindo as mãos, caso haja mais participantes, então você vai pegar na mão, se você tiver com só uma pessoa, você vai pegar nas mãos dela mesmo e segurar. Se tiver mais gente, vocês vão fazer um grupinho e cada um segurar na mão do outro e vamos fazer a oração. Eu, fulana de tal, Paula Raquel, peço licença e proteção aos guardiões para a abertura do portal desse oráculo. Que essa jornada possa trazer clareza e abrir caminhos de consciência belos para fulano de tal, para quem você está jogando. Ou se for você mesmo, para mim. Ou o nome da pessoa que irá participar. Eu invoco as orientações vindas das portas do reino dos ventos, da terra, das águas e do fogo, do céu e da terra, do passado, do futuro e do presente, pela força e pureza do nosso próprio coração. Que possamos compreender o caminho com a leveza de uma criança ao brincar. Nós agradecemos por mais essa oportunidade de nos conhecermos melhor e sermos a beleza que desejamos ver no mundo. Então aqui está uma sugestão de oração também muito bonita, que engloba todos os aspectos que a gente chama aqui, né? Todos os guardiões das portas, dos portais, do futuro, do passado, que é muito interessante fazer também. Mas se quiser fazer uma oração vinda do seu coração, também é muito válido, porque eu acho que oração é isso. Oração a gente tem que fazer do nosso coração, espontâneo, né? Então sempre trazer, pedindo aqui para que esse portal possa trazer uma orientação de sabedoria para essa pessoa, que possa também ser um alívio, né? Às vezes quando as pessoas vêm consultar, as pessoas às vezes estão assim com muita aflição, muita emoção embaralhada, então a oração é nesse sentido, essa flecha que você tem que colocar aqui como facilitador desse jogo, é que essa pessoa possa encontrar o que ela veio buscar, que ela possa sair daqui muito melhor do que ela entrou, que ela possa sentir, né, um pouco de conforto, de nutrição e de acolhimento por a medicina que habita aqui dentro desse portal, desse oráculo, desse jogo. Então agora eu vou ler com vocês como jogar, parte 1, 2, 3 e 4. São essas cartinhas aí que vocês podem ver, mas eu gosto de passar tudo direitinho para que a gente não esqueça nada e que eu possa falar tudo aqui para vocês. Embora esse jogo, se vocês simplesmente recebessem essa caixa na casa de vocês, vocês já conseguiriam tranquilamente jogar. É que eu, particularmente, gosto das coisas muito bem feitas e belas. Eu resolvi fazer essas videoaulas para que vocês possam depois consultar quando quiser e para que vocês possam me conhecer, ter uma certa relação, por mais que seja através de uma lente, né, seja através de uma rede, mas a rede é o que nos une, né, a rede dessa grande aranha que é a internet. Então, por isso que eu quis passar aqui pontinho por pontinho, e nós vamos ter também a nossa comunidade em que a gente pode esclarecer dúvidas que forem surgindo no decorrer, né, dos jogos, dos atendimentos. Mas vamos lá, vamos juntos.
Como jogar a parte 1? Preparando o seu bonequinho ou o seu bonequinho, você pode chamar de bonequinho, você pode chamar de rezinho ou de pininho de tabaco do jogo. Então agora nós vamos aprender como fazer esse rezinho de tabaco, que é esse pininho aqui, ó. Esse pininho aqui. Nós aprendemos nos caminhos ancestrais que o tabaco, ele é a comunicação de nós humanos com o grande espírito. Então, quando nós colocamos o nosso tabaco no nosso cachimbo e rezamos, o que que acontece? A nossa fumaça, essa fumaça do tabaco, das nossas orações, vai até o grande espírito, vai até Deus. Deus ouve as nossas orações quando a gente traz essa planta, que é uma planta muito sagrada. O tabaco é uma das plantas mais sagradas da humanidade. Se nós formos estudar as comunidades ancestrais, a maioria faziam uso do tabaco. É uma planta muito sagrada, só que lógico que com o tempo ela foi muito deturpada, né? Hoje em dia nós temos os cigarros completamente industrializados, com vários químicos e vários tóxicos que fazem muito mal, e as pessoas também viciam. Por quê? Porque prendem, né, o espírito do tabaco, um espírito do fogo, um espírito livre, não é um espírito para ficar preso dentro de você, dentro do seu pulmão. Quando você está com o seu cachimbo, você não traga o tabaco, você não trava, você simplesmente deixa a fumaça sair. Então, a energia do tabaco, pelo cachimbo, ela é absorvida pelas papilas gustativas. Então, você sente, né, a força do tabaco, ele te acalma, ele te traz conexão, mas da forma correta, que é a forma com que os nativos utilizam. Aqui nós vamos utilizar ele como um instrumento de reza, de oração. Então, nós vamos pegar um punhadinho de tabaco, Então, nós vamos pegar aqui com o nosso dedo, com os nossos 3 dedinhos, e vamos fazer uma bolinha. Com os nossos 3 dedinhos, nós vamos fazer uma bolinha no tabaco. Aí, agora vem o momento principal, é o momento da oração. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos soprar, mas não é soprar, não é isso aqui, ó. É um alento, é você pegar a sua respiração, fazer uma respiração um pouco mais profunda, é um baforar, vamos dizer assim, no tabaco, colocando a sua intenção. Então é importante você colocar a sua intenção. Coloca o tabaco no coração e respira com ele. Respira com ele no coração. E nesse momento você vai colocar a sua intenção. Você vai colocar nesse tabaco como se você estivesse assim, cravando nele com esse sopro aquilo que você quer saber no jogo. Então, aquilo que você quer perguntar, um direcionamento, alguma coisa específica. Você pode trabalhar com alguma coisa específica ou você pode trabalhar também com o jogo aberto para ir descobrindo aquilo que ele tem para te dizer. Mas é muito importante essa intenção, você colocar essa intenção no jogo, você colocar esse sopro. Se você tiver isso, se a pessoa você estiver jogando para uma outra pessoa, ela vai fazer o dela, né? E se você estiver online, jogando online, aí você vai fazer para a pessoa. Mas aí quando você for fazer para a pessoa, aí você vai pensar na pessoa. Você vai ter o nome dela bonitinho, já anotado aqui. Aí você vai soprar pro tabaco e vai falar pro tabaco, tabaco, eu gostaria, né, de abrir o portal aqui desse jogo para tal pessoa, para ela saber tal coisa. Então você vai conversar, é uma conversa que você vai fazer aqui e você vai colocar aqui nesse paninho. Agora esse momento é importante. Como que a gente faz para colocar isso aqui? A gente faz assim, ó, tá vendo um losango, né? Então a gente vai pôr a nossa bolinha que já foi soprada, já foi rezada, que já está totalmente intencionada. E aí nós vamos fazer assim, ó, ela vai virar um triangulinho. Tá vendo que ela virou um triangulinho? Depois que ela virou um triangulinho, a gente vai fazer assim, depois assim, dobradinho. O que que significa isso? Não precisa gravar isso, mas é interessante vocês saberem. Quando eu faço essa primeira dobra aqui, eu coloco assim, eu falo assim, o passado e o futuro no presente, tá? Não precisa falar e nem decorar isso, eu só estou passando porque eu gosto de passar o máximo de coisas que eu sei para que vocês possam saber o que vocês estão fazendo, tá? Mas não precisa ficar pensando nisso.
mas é bom saber. Quando eu faço isso aqui, eu faço masculino e o feminino no centro. Então, aí eu pego, dobro aqui meu bonequinho, ó. Tá vendo que ele ficou parecendo um bonequinho mesmo, com uma cabecinha e um corpinho. Tá vendo aqui? Aí, essa parte é importante que vocês prestem bastante atenção, porque nós não podemos dar nó, porque nós não estamos aqui dando nó em nada, nós estamos abrindo os caminhos e nós queremos que as coisas sejam fluídas, doces, belas, perfumadas e com muitos laços, né? Que a gente possa fazer laços e não nós. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um E, tá vendo como um E mesmo de escola? Um E de criança? E vamos lá colocar em cima da cabecinha do bonequinho, como se fosse um cachecol que a gente fosse colocar no bonequinho. Vamos supor que o bonequinho esteja com frio e ele precisa de um cachecolzinho. Nós vamos fazer isso 2 vezes, ó. É importante você deixar esse pedaço de fio para cá e esse maior para cá. Depois eu vou fazer de novo o E, tá vendo que eu fiz o E? E aí eu vou, ó, na cabecinha do bonequinho, coroar ele com o cachecolzinho de novo, ó. 2 vezes. Olha o que acontece. A gente tem um nozinho, quer dizer, um nozinho não, a gente tem um lacinho sem nó nenhum, nós não fizemos nó nenhum, e ele fica super, super bom para você conseguir caminhar pelo jogo. Aí eu venho aqui, corto as rebarbas. Parece difícil, mas depois quando vocês pegarem, vocês não vão esquecer mais. Olha aqui. Não precisa cortar muito rente também não, tá? Assim tá bom, ó. Assim tá bom. Olha aqui o bonequinho, ó. E aí, se você estiver jogando presencial para mais pessoas, cada um faz o seu bonequinho. Se a pessoa tiver dificuldade, você pode fazer esse lacinho para ela não fazer o nó, tá? Mas o rezo, o tabaco, é a pessoa que manipula. Ela que toca, ela que assopra, ela que reza, ela que faz a oração e pede aquilo que ela quer, tá? E se você tiver online, você que vai intencionar tudo aquilo no tabaco da pessoa. É super possível, viu? Então essa foi a parte do tabaco, né, que eu passei para vocês. Então como você vai preparar esse bonequinho, esse rezinho, esse pininho do jogo. A pessoa deve pegar uma pitada de tabaco, levar à boca e assoprar levemente para despertar o tabaco, em seguida colocá-lo no coração e expressar a gratidão e os pedidos em relação ao tema que deseja trazer para o oráculo. Respirar profundamente com o tabaco no coração, em seguida colocar o tabaco no quadrado de pano, escolhendo intuitivamente a cor. Ó, tá vendo como é bom ler? Porque eu já estava me esquecendo de falar isso para vocês, que é bem importante, sobre as cores, tá? Eu vou falar. Escolhe-se intuitivamente a cor, ao final do jogo pode-se consultar o significado da cor. Então, depois eu quero ensinar para vocês o significado dessas cores. E amarrar o saquinho sem dar nó. Esse será o pino do jogo representando suas preces ao Pai Tabaco, que abre os caminhos e indica as direções. Então, explicando um pouquinho sobre... Aqui, eu vou pular aqui para a parte 4. Eu vou dar um tempo aqui na parte 1 e vou ir para a parte 4 para vocês, para a gente poder deixar ok aqui essa parte das cores, o significado das cores. Então, depois vocês podem consultar aqui o porquê que a pessoa pegou o amarelo, porquê que a pessoa pegou o preto, porquê que ela pegou o branco e por aí vai, tá? O verde. Só que isso é só no final, tá? Não explica antes, porque se você explica antes todo o sentido das cores, a pessoa, obviamente, vai na cor que ela quer, enfim. E isso é uma forma de você escolher intuitivamente, tá? O amarelo, ele representa a direção leste, né? Que representa o corpo espiritual, o fogo. O preto é o oeste. Aí depende do hemisfério que você tá, né? O branco representa o norte. Se tiver no hemisfério norte, se tiver no hemisfério sul, é no sul. O vermelho, ó,
dessa forma aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. Isso aqui para o hemisfério norte. Se for para o hemisfério sul, nós só vamos inverter aqui as polaridades, então vai continuar aqui leste, oeste. O norte vai ser a água, né, que é representada pelo vermelho, e o norte, e o sul vai ser o vento, que traz aqui os ancestrais, aqui traz a criança, aqui traz a introspecção e aqui traz a força do espírito. Depois vocês podem ler mais, eu coloquei bastante coisa interessante sobre isso. Não precisa decorar nada disso, eu não quero que vocês fiquem decorando nada, isso aqui vocês, numa cartinha, vocês podem consultar. E depois, com o tempo, vocês vão se acostumando, tá? Se não quiser também usar, isso não precisa, mas é um plus, né? E aí essas são as 4 direções. As 3 direções aqui junto é o céu, a terra e o coração. Então, é o que está em cima, o que está abaixo, o que está aqui na nossa presença. Então, esses são os significados das cores dos paninhos, que também tem um oráculo muito interessante aí para nós, né? Então, vocês podem usar também. Tá? Com uma cartinha aqui no Como Jogar, parte 4, você já consegue decifrar tudo que se refere a isso. Voltando aqui no nosso Como Jogar, então terminamos, já expliquei aqui como fazer o tabaco, né? Então nós vamos agora para o tabuleiro. Então vamos pegar aqui o pininho que nós fizemos aqui juntos, ó. Então, inicia o jogo um passo antes de entrar na Casa da Sabedoria. Então, nós iniciamos aqui, ó, não é dentro da Casa da Sabedoria. Então, todos os pininhos vão vir aqui. Se for uma pessoa só, vai estar assim. Se for 2 pessoas, olha aqui, vai ter 2 bonequinhos aqui. Primeiro, você vai percorrer o tabuleiro no sentido anti-horário, que é esse sentido aqui, e depois no sentido horário. Ah, outra coisa interessante aqui, quando você começar e tiver mais pessoas, vocês vão jogar o dado para saber quem tirar o valor mais alto vai ser o que vai sair primeiro, tá? Para você determinar qual a ordem de pessoas que vão jogar aqui. E assim você vai jogar o dado, você pode formular uma pergunta específica a cada jogada relacionada ao contexto escolhido para o jogo, ou pode deixar que o oráculo forneça diretrizes gerais para o assunto. Se cair numa carta sem texto, que eu já até falei para vocês, sua resposta está nas cartas. Escolha uma carta e se cair em uma casa com uma palavra, anote-a e anote o reino que ela pertence, porque ele fornece pistas sobre como iniciar o seu caminho. As cartas, você vai, depois de conferi-las e embaralhá-las, você vai poder colocar. Tem pessoas que preferem trabalhar assim, cortando o baralho. Você pode trabalhar com o baralho sendo cortado assim, ó. Você corta e vai tirando a carta. Ou você pode abrir todo o baralho também, se você preferir. Eu gosto de abrir o baralho. Você pode abrir o baralho, se você preferir, ou cortar. Eu particularmente gosto de abri-lo. Tá? Só estou fazendo uma demonstração, tá? Eu gosto de abrir bem direitinho. Eu abro geralmente em meia lua, uma por uma, bem organizado, para que a gente possa olhar todas as cartas e ter acesso a todas as cartas. Mas, se preferir, também pode ser cortado. Tá? Então, se ele pediu para você tirar uma carta, você vai lá e vai tirar uma carta. É importante você ir registrando, o participante registrando as cartas, as frases que vão saindo, né? Se necessário, mantenha silêncio para absorver e compreender mais profundamente a mensagem. Por quê? O que é importante também? A gente interpretar de acordo com onde nós estamos. Então, olhar para o tabuleiro. Então, se você caiu numa carta aqui, ó, nesse reino, que é o reino do ar, interpretar também as lições de acordo com esse reino. Né, interpretar aquilo que ele está falando desse reino, que seria aqui no ar, seria a nossa mente, aqui na terra, o nosso corpo, na água, nas águas, as nossas emoções, e no fogo, o nosso espírito. Então, quando você estiver percorrendo o reino dos ventos, aqui, ó,
Você vai interpretar as chaves provenientes dos seus pensamentos, ideias, inspirações e desejos não realizados, os quais merecem atenção para serem levados ao caminho da materialização. Então, aquilo que ainda está no campo do ar, né? Todo sonho, tudo aquilo, toda magia se começa no ar, começa com um pensamento, com uma vontade, algo que é etéreo, que ainda não existe. Depois, como jogar a parte 2. Estou aqui na cartinha como jogar a parte 2, tá? No reino da Terra, as mensagens estão relacionadas aos resultados desejados, uma visão ampliada das realizações ou da sua ausência. Também oferece dicas para seguir adiante e sair da estagnação. Então, é aonde que precisa olhar mesmo em relação à ação, em relação à saúde, em relação ao dinheiro, à abundância, em relação à presença, a estar presente aqui na Terra, vivendo aqui na Terra, né, com as 4 patas no chão. É importante vocês, quando verem aqui onde está o rezinho, onde está o pininho, também olhar onde ele está, sabe? Olhar, do lado tem um peixinho, do lado tem um urso, do lado tem uma onça, do lado tem um sol. Então, isso também tem um significado, tem uma simbologia aqui que também está te trazendo insights. Né? Então, reino da Terra, ele vai ampliar o que precisa se realizar ou o que está faltando olhar e materializar. No reino das águas, trata da exploração das suas emoções. Destaca a importância de se sentir internamente o que é expressado externamente. Então, assim, aquela coerência de você expressar aquilo que você realmente sente, né? Então, é esse reino das águas que fala das suas emoções, que explora essas emoções e fala muito desse sentir e expressar esse sentir. É muito importante nós termos essa conexão de coração, de mente, de corpo e do que a gente expressa para o mundo. Então, analise essas cartas que caem nesse reino das águas dessa forma mais aquosa, mais fluida e aquela que abre caminho, né, aquela que flui com as águas e que não discute com os obstáculos. Também oferece dicas para seguir adiante e sair da estagnação, né? Aquilo que eu falei, sair da estagnação, ir com o fluxo da vida, aproveitar o fluxo da vida. Porque às vezes o fluxo da vida está indo para um lado e nós, teimosos, estamos querendo ir para o outro lado. E quando a gente aproveita o fluxo da vida, a gente vai mais rápido, não é? Quando a gente está no rio, não é assim? Quando a gente vai contra a correnteza, é tudo mais difícil. Então aqui ele vai trazer muito como lidar com esse nosso rio interno, né? Muitas dicas interessantes. Ó, tem a carta da limpeza, da inocência. E quando cair nessa carta, nessa casa, que já tem uma palavra, é isso e ponto, sabe? Não fica às vezes procurando florear muito e falar mais alguma coisa para a pessoa, porque só saiu uma palavra. Uma palavra pode falar muito, pode ser lição para anos, apenas uma palavra. Então é importante que a pessoa anote essa palavra e o reino que ela está e o caminho que ela está percorrendo, porque isso aqui vai ser um grande mapa para a pessoa depois poder se guiar, né, no dia a dia, no cotidiano. Olha aqui que interessante. Nas relações emocionais, enfatiza a importância de ser um marinheiro habilidoso, navegando em suas próprias águas internas, sem se confundir com as ondas, sabendo que também é o próprio mar. Então, é interpretar com esse viés, trazer o viés dos reinos em que você está caminhando. Fogo. No reino do fogo, analise as mensagens de uma perspectiva espiritual. Identifique o que seu espírito almeja e veio manifestar. Conheça para integrar. Também pode abordar aspectos que necessitam ser trazidos à luz para ser trabalhados, transmutados, porque o fogo também trabalha a transmutação. O que precisa transformar, o que precisa queimar, né, para vir uma nova força, um novo poder. Então, força espiritual. O que a sua alma almeja, né? O que sua alma quer que você, o que a sua alma quer de você? Você tem um espírito forte? Porque hoje em dia a gente fala de ter um corpo forte, ter uma mente forte, ter uma emoção forte, mas um espírito forte. Isso é importante também. Então, nós vamos encontrar aqui muitas dicas para isso. Quando nós chegamos na carta 0, que é a carta útero, independente do número que você tenha tirado, é aconselhável parar ali, porque é o útero, é onde
todos nós viemos de um útero, né? Então é aconselhável parar ali, silenciar. Aí você pode usar, isso vai depender do que você já é acostumado a fazer, tá? Aqui as dicas, que são as coisas que eu costumo fazer: defumações, cantos, tocar instrumentos como tambores, maracás, entoar a voz intuitivamente, praticar meditação, né? E tirar uma carta para servir de fechamento dessa jornada de fora para dentro, da espiral da vida. Se considerar pertinente, dialogue com o participante sobre os pontos anotados em suas respectivas posições. Permita que qualquer pensamento ou sentimento que precise ser expressado venha à tona. Deixe o jogador falar e ouça com atenção. Agradeça por esse mapa de exploração do caminho ao teu coração e peça clareza para adentrar ao caminho da expansão. Então é importante, depois que você fez todo esse caminho para dentro e parou ali no útero, naquele lugar quentinho, aquoso, tranquilinho para ficar, que você faça essa pausa, né? E aí você usa o que você quiser, tá? Eu dei algumas dicas do que eu costumo fazer, não precisa, você pode fazer o que você quiser. Mas é importante ter uma pausa, nem que seja beber uma aguinha, né? Não seja aquilo que você não é. Eu quero que vocês tragam aqui o que tem a ver com vocês mesmos, sabe? É importante conversar um pouquinho com a pessoa, se ela quiser, né? Fazer anotações e olhar para dentro e fazer esse fechamento. Então, reserve aí uns 5 minutos, 10 minutos para isso. Aí chega na nossa segunda fase do jogo. Nessa segunda fase, nós vamos aqui no sentido agora horário. A gente começa anti-horário e depois a gente vai no sentido horário. Então a gente vai parar no útero, independente de se a gente ter tirado cartas aqui que vão além, nós paramos no útero, sempre paramos no útero e damos essa pausa que eu falei para vocês, tá? Então o jogo continua nessa segunda fase, no sentido horário, iniciando na casa útero, onde reside a vida e a criação. Ao chegar à casa da sabedoria, independente do número que você tenha tirado, é aconselhável parar lá. Da mesma forma que a gente parou aqui, a gente para aqui também. Se a gente está vindo aqui e tirou um número maior, a gente para na sabedoria. A gente não para, não continua, né? Até porque nem tem casinhas para nós continuarmos. É aconselhável parar ali, silenciar, da mesma forma, usar defumações, cantos, instrumentos, aquilo que você sentir, né, são apenas sugestões, e tirar um fechamento também, um fechamento, né, dessa jornada de dentro para fora da espiral da vida. Se considerar pertinente, dialogue com o participante, permita que qualquer pensamento ou sentimento venha, ouça com atenção. Então é importante você ter esse cuidado também de ouvir a pessoa, esse cuidado de encontrar também soluções para a pessoa, mas não daquela forma que você é o terapeuta e dá tudo mastigado para a pessoa, né? Não, o jogo ele dá muitas pistas, muitas chaves, ele dá um grande mapa para a pessoa, né? Tem muitas pessoas que transformaram a vida completamente com esse jogo. Eu tenho esses testemunhos aqui. O último que eu recebi foi que salvou um casamento no carnaval. E por aí vai. Né, e também tem pessoas que queriam mudar de trabalho e não conseguiam, mudaram, pessoas que queriam mudar de casa, depois de 2 dias que jogou, mudaram. Então, assim, é um jogo muito transformador. Então, é importante que nós, como facilitadores do jogo, também assim, que a gente não fique colocando coisas além do que é. Aqui a regra é simplicidade, o menos é mais. O menos é mais. Então nós vamos unir as mãos, terminando, né, unir a mão daquele mesmo jeito, né, com a pessoa, ou se tiver mais gente, ou se tiver no online, você vai só imaginar isso, né, caso haja mais participante, e agradeça pelas orientações do caminho da expansão, que você viu que aqui a gente fechou, agradeceu, e depois a gente fecha ali também agradecendo pelo caminho da expansão. Do seu eu mais verdadeiro e mais consciente. Agradeça pelo jogo, pela abertura do oráculo e por todas as mensagens e insights recebidos. Que possamos percorrer nosso dia a dia, agora lá fora, com essas novas chaves que abrem portais para a beleza. Uhul! Então é isso, meus queridos. Esse é o jogo Caminho da Beleza. As cartas são riquíssimas, conheçam, joguem para vocês mesmos. É muito importante que a gente consiga
ter intimidade, né? E a intimidade ela vai se fazendo com a prática. Então, vão jogando para vocês mesmos, joguem para os familiares, para os parentes, para os amigos, né? E se você quiser também, nós temos um sistema que se chama um sistema colmeia, só que para isso precisa fazer o jogo presencial. Então, em algum momento, se você quiser participar do nosso sistema colmeia, você pode vir fazer presencial esse treinamento de um dia, tem na Europa e tem no Brasil. Esse sistema colmeia é um sistema em que a gente coloca o nome do facilitador do jogo no nosso site. Quando pessoas vierem nos procurar para jogar, nós também indicamos a pessoa, ela coloca lá o nome dela, a região que ela trabalha, e aí a pessoa vai procurar você, mas isso no presencial, tá bom? Então, mais para frente, se vocês gostarem, quiserem fazer um presencial, venham fazer, porque aí a gente também vai formar uma rede de facilitadores. Mas fora isso, eu entrego essa bênção, essa iniciação, que é esse jogo para vocês, com toda a minha força, todo o meu coração. E estou muito feliz que você sentiu esse chamado desse tabuleiro mágico aqui, poderoso, dessas cartas, né, que trazem muito conhecimento, de uma forma leve, de uma forma tranquila, mas de uma forma flecheira. A flecha está muito bem apontada. Então, ele pode trazer aqui grandes transformações. E tem muitas ideias super interessantes que você pode fazer. Teve já pessoas que tiveram ideias de fazer dinâmicas com grupos. Então, se você trabalha com grupos, você pode fazer dinâmicas com grupos. Você pode jogar online, você pode jogar para você mesmo, você pode jogar num grupo. Eu só não aconselho um grupo muito grande, assim, até umas 5 pessoas, porque senão é muita coisa para gerir. Mas até umas 5 pessoas é super tranquilo e você vai perceber como as histórias também se interlaçam. Porque quando está jogando mais pessoas, é importante que as outras estejam aqui também, presentes, né, com escuta. Não é porque o outro está jogando e o outro está lá fazendo qualquer coisa. Né? É um jogo de autoconhecimento. Nós abrimos aqui um portal, nós fizemos uma oração, nós chamamos uma planta sagrada, sopramos nela, colocamos aquilo que a gente quer ouvir, o que a gente precisa, e assim a gente abriu aqui muita coisa. Então é importante que, né, todos estejam aqui com presença, depois no final todos agradeçam e fechem. Sempre todos os trabalhos que vocês abrirem, fechem, agradeçam. Não importa, não precisa usar aqui as orações, pode ser do jeito que você está acostumado, mas é importante ter em mente que isso aqui é um portal sagrado, que vem trazendo essa beleza, essa transformação na vida de muitas pessoas. E muito abundante também esse portal, porque você pode jogar para muitas pessoas e depois você pode facilitar esse jogo, né? Então você pode ser um facilitador desse jogo, fazendo dinâmicas com seus grupos ou atendendo individualmente. Então, inclusive, ele pode ser até uma nova profissão para você, né? O único requisito é você praticar um pouco para que você possa estar bem, estar tranquilo, né, com isso, com todo esse material, estudar. Você viu que tem coisas, tudo que eu falei para você está aqui, está tudo aqui, por isso que eu gosto de ler, para a gente não esquecer nada, mas vocês já têm tudo, e tem a minha bênção para vocês poderem levar mesmo, polinizar essa metodologia que foi criada e feita com muito carinho e com muita seriedade, muita responsabilidade. Eu tenho 20 anos de caminhada nesse caminho ancestral, nesse caminho do xamanismo. Então, para mim é uma honra e um prazer muito grande poder transmitir esses ensinamentos para você aqui hoje, nesse momento, através dessa rede que é a internet. E faço votos e desejo assim profundamente que você possa também atingir essa transformação, que você possa também multiplicar tudo isso com beleza, com amor, com alegria, e que a gente possa ser esses assim polinizadores de beleza e levar um pinguinho de beleza ali, o outro ali, um pontinho ali, o outro aqui, uma alegria, um sorriso, um incentivo, uma palavra de amor, uma palavra de contentamento, que é muito importante hoje em dia a gente se conhecer, né? A humanidade, quanto mais se conhece, mais ela consegue lidar com a sua relação, consegue lidar com o outro, e as suas relações também passam a ser mais leves, porque você passa a sinalizar aquilo que é bom para você, aquilo que não é. Qual que é o seu ritmo? Eu conheço o meu ritmo. Quando eu conheço o meu ritmo, eu consigo sinalizar para o outro qual é. Agora, se eu nem conheço, como que eu consigo
Como que eu consigo? Por isso vivemos também relações tão conflituosas. Então, se nós queremos viver essa beleza, se caminhar em beleza, então que esses passos possam ser passos assim, bem determinados e leves, e brincando. Sentamos aqui, eu vim brincar, né? Eu vim hoje aqui brincar com vocês, então que a gente possa também trazer essa coisa do lúdico, essa coisa da criança que se encanta quando vê uma caixa toda colorida, né? Uma criança que se encanta quando vê os bonequinhos que nós mesmos fizemos com as nossas próprias mãos, com uma planta muito sagrada chamada tabaco, e os animais que estão aqui para nos ancorar, nos proteger, e trazendo aqui toda essa força da terra, da lua, do sol. Então, é isso, agradeço demais a sua atenção, o seu carinho, e nos vemos lá na nossa comunidade para trocarmos mais sobre o caminho da beleza.